Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Eu sou a professora Keila e esta é uma aula de Geografia voltada para os 6º e 7º anos da EJA. Na aula de hoje vamos falar sobre o campo conectado, os impactos da tecnologia na agricultura. Será que existe relação entre globalização e tecnologias? Você sabe? Não? Então fica comigo nessa aula que a gente vai conversar sobre isso. Agora vou dar um recado a todos que estão nos acompanhando aqui no Dever em Casa na TV. Que tal você registrar a sua presença em nossa aula apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela? Para vocês que acompanham a nossa aula, nosso eixo temático é Cultura e Relações Étnico-Raciais. Objetivo de aprendizagem: conhecer o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo a compreender o papel da sociedade na construção do território, da paisagem e do lugar. O objetivo da aula é identificar a modernização e as transformações na agricultura ao longo do tempo por meio de novas tecnologias. Ouvimos tanto falar que vivemos em um mundo cada vez mais globalizado. Mas afinal de contas, o que é a globalização? Podemos entender como um conjunto de transformações mundiais, diminuindo fronteiras, encurtando distâncias e o tempo. Mas como isso acontece? Vivemos em um mundo onde as redes de comunicação se mantêm cada vez mais conectadas. Significa que o mundo está todo interligado ou interconectado, ou seja, vivemos um processo de aceleração tecnológica. Avanço nos meios de comunicação e avanço também nos meios de transporte, que passaram por diversas transformações ao longo do tempo e eles fazem parte do processo de globalização. Já percebemos que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, certo? Dá uma olhada nesses símbolos. Eles são familiares para você? Símbolo de Wi-Fi, celular, computadores, drone. Isso é algo super atual. A tecnologia está no nosso cotidiano há muito tempo. As nossas atividades envolvem o uso de algum recurso tecnológico. Mas para muitas pessoas, a sensação é que a tecnologia é algo atual e não é isso. Na verdade, ela vem se aprimorando, passando por transformações. Podemos entender o conceito de tecnologia como ferramentas, meios para construir algo. Técnicas que são usadas para realizar um determinado trabalho. E, na verdade, elas já existem desde os tempos antigos. Por exemplo, quando o homem descobriu o uso do fogo, a invenção da roda, foram grandes descobertas. Os primeiros televisores, computadores, aparelhos telefônicos, vocês se lembram? Eram inovações na época. Atualmente vemos modelos bem modernos que condizem com os nossos tempos atuais. Essa aula que você está assistindo pela televisão ou pela internet, você está usando de uma inovação tecnológica atual, que surgiu com a ideia da globalização, da diminuição das fronteiras, a forma como as informações chegam até as pessoas. Mas será que esse avanço tecnológico já chegou em todas as áreas? No campo, por exemplo, qual será o modelo de agricultura que vemos hoje? Aquele tradicional ou um modelo mais avançado com o uso de recursos tecnológicos? Para responder a essa pergunta, vamos assistir um vídeo e daqui a pouco conversamos.
O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de alimentos, mas não é apenas por conta do clima favorável. A tecnologia está há muito tempo a serviço do campo e com as telecomunicações não é diferente. É o que você vai ver agora na nossa reportagem especial. Nem só de enxada e suor depende o trabalhador do campo. Levantamento da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mostra que 8 em cada 10 agricultores brasileiros utilizam pelo menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção. Tecnologia para diferentes tamanhos e bolsos, que vai desde um aplicativo de celular até tratores e caminhões guiados por satélite, drones capazes de examinar o solo e chips que monitoram o rebanho. Se nós pegarmos qualquer uma das cadeias produtivas do agronegócio, independente da escala, independente do tamanho, independente do padrão e tipo do nosso produtor rural brasileiro, nós adotamos muita tecnologia. Aos olhos do mundo, o Brasil é uma potência do agronegócio. O que é produzido aqui ajuda a alimentar mais de 160 países. Com a tecnologia no campo, essa produção pode ser ainda maior, sem precisar ampliar as áreas já cultivadas. Uma revolução digital que tem transformado uma atividade milenar. É o que propõe o software dessa empresa de São Paulo, uma plataforma digital capaz de revelar um raio-x do solo. Os dados ajudam o produtor a planejar o cultivo e ampliar a produção. A gente consegue direcionar os esforços do agricultor, direcionar o planejamento dele para que ele pegue aquele orçamento limitado dele e aplique da melhor maneira a ter o melhor retorno econômico daquele dinheiro que está sendo aplicado. Máquinas mais inteligentes e maior conexão com o homem. Quando aliados, a produtividade aumenta. Neste canavial, os tratores foram substituídos pelo caminhão, que trabalha no modo autônomo junto com a colhedora de cana-de-açúcar. Com essa operação, em uma safra, o resultado alcançado foi o equivalente a 2. A tecnologia também ajuda na hora de comercializar os frutos do trabalho. O simples acesso à internet já é capaz de reorganizar o mercado da produção agrícola familiar. Às vezes o produto que estava ali sem comercialização, ele agora está vendendo pela internet, né? A gente vê casos de sucesso aí de cooperativas, por exemplo, de artesanato, que estão se destacando internacionalmente. Vimos que a tecnologia já chegou no campo, trazendo muita inovação. Aumento da produtividade, maior controle na gestão da propriedade, mais qualidade, redução de custos e desperdícios, além da implementação de processos mais sustentáveis. Esses são alguns dos benefícios que a tecnologia proporciona à propriedade e ao produtor rural. Hoje já existem fazendas 100% monitoradas remotamente, através de sistemas conectados em computadores e smartphones. Mas de que forma isso acontece? Através da inteligência artificial. Já ouviu falar? Atualmente, muitos dados da produção no campo são gerados via sensores, satélites, drones e outros equipamentos. Mas a capacidade de processamento dessas informações está além das competências humanas, por causa do volume e da velocidade necessária. É nessa hora que entra em campo a inteligência artificial. E ela está presente em diversas áreas. No agronegócio, ela representa uma nova era para os produtores. São tecnologias com sistemas e softwares que replicam uma inteligência similar à humana, mas identificando padrões e fazendo análises com a velocidade e eficiência de computadores. Ela ajuda o agricultor a processar e analisar os dados gerados no campo, trazendo agilidade, objetividade e fornece recomendações e alternativas para o produtor tomar a melhor decisão para o seu negócio. Agora, sabe uma tecnologia que está mudando o setor da agricultura? Os drones.
Em poucos anos, eles evoluíram de forma significativa, o que proporcionou uma maior diversificação para o seu trabalho. Aqueles trabalhos que antes o agricultor levava horas ou até mesmo dias para serem realizados, agora com o drone tudo fica mais ágil, pois é possível monitorar à distância o desempenho de sua lavoura. Na agricultura, os drones desenvolvem trabalhos fundamentais que ajudam a obter o máximo de lucratividade e produtividade nas lavouras, além de evitar perdas e facilitar algumas operações. Eles são usados em pulverização agrícola. Já ouviu falar? É a distribuição de produtos químicos na lavoura. Uma de suas vantagens é que não terá a exposição de trabalhadores aos produtos utilizados. Os drones também são usados em mapeamento aéreo, fazendo a captura de imagens. A partir desse mapeamento são realizadas contagens de plantas, identificação de falhas na lavoura e nas linhas do plantio. Ele também pode identificar doenças e deficiências nutricionais de plantas e pode gerar mapas que auxiliam na irrigação, podendo diferenciar locais que precisam de mais recursos hídricos. Outra aplicação que os drones podem ter na agricultura é para a irrigação. Nesse caso, os drones fazem um levantamento do terreno e expõem as áreas da produtividade que estão com escassez hídrica. Isso ocorre porque na câmera acoplada ao drone são instalados sensores térmicos que facilitam a identificação das regiões da plantação, que precisam de uma maior exigência hídrica. Agora, para usar como exemplo em nossa aula, vamos falar da Cacau Show? É uma empresa brasileira que tornou-se uma grande rede de chocolates finos do mundo. Esta empresa está em constante desenvolvimento e inovação tecnológica e produz sua própria matéria-prima em solo capixaba, tornando-se assim autossustentável, sendo de grande importância para a economia do estado. A fazenda de produção de cacau é conhecida como Fazenda Dedo de Deus e fica na cidade de Linhares, ao norte do Espírito Santo. Considerada uma das propriedades agrícolas mais modernas do Brasil. O cacau produzido ali, além da importância histórica, econômica e social para o município, é a base para a fabricação de vários itens da marca. Além da produção de um cacau sustentável, a fazenda tem o objetivo de ser um centro de difusão de informação e tecnologia para cacauicultores do Brasil e do mundo. O principal objetivo da empresa não é só a autossuficiência do cacau como matéria-prima, mas principalmente aprimorar o conhecimento sobre o cacau, para assim poder dividir esse conhecimento com outros produtores. Como, por exemplo, o Jardim Clonal, com mais de 50 variedades de cacau. A empresa inaugurou em setembro de 2021 uma nova fábrica no mesmo município de Linhares, expandindo assim seu crescimento e também o desenvolvimento econômico do município. Bom, dá para perceber que essa área da agroindústria é bastante desafiadora. Um dos principais freios da produção nacional de cacau, sem dúvidas, é a incidência de pragas na lavoura. E aqui a tecnologia tem um papel decisivo, uma vez que soluções de manejo e controle são essenciais. Por exemplo, o uso de aplicativos capazes de identificar pragas em tempo real, a partir do celular. As máquinas podem fazer desde tarefas simples que vão economizar tempo, como contar mudas
e calcular plantas por metro quadrado, até situações mais complexas, como identificar uma praga na lavoura, determinar a área total que atinge e até dar sugestões de como eliminá-la. Isso faz parte da inteligência artificial, integrada às tecnologias modernas. Depois de todo esse aprendizado importante, que tal fazermos nossa primeira atividade? Observe as imagens. Como você avalia o uso de novas tecnologias no campo? Cite alguns impactos. Lembrando que esta é uma resposta pessoal, então não se preocupe se a sua resposta ficar diferente da minha. Vou dar um tempo para vocês responderem. E aí, o que vocês responderam? Bom, entendemos que os efeitos da modernização no campo são marcados por vantagens e desafios. Dentre as vantagens, podemos citar: aumento significativo da produtividade, redução de custos e desperdícios, diminuição dos trabalhos braçais, capacidade de planejamento e antecipação. E também sistemas de irrigação totalmente automatizados, entre outros. Citamos aqui alguns, mas tem muitos outros. Quanto aos desafios, o que mais se destaca é o desemprego estrutural, gerado entre os trabalhadores rurais. Pois entendemos que com o avanço tecnológico, muitas funções foram substituídas por máquinas. Mas isso acontece tanto na área urbana quanto na área rural. Agora faremos a análise de uma charge. Dentro do estudo realizado na aula de hoje, qual a compreensão fazemos desta imagem? Temos aqui uma pessoa medindo a área da forma tradicional e a segunda pessoa medindo a área com o uso da tecnologia. Respondam o que vocês entenderam. Vou dar um tempo para vocês. Ela mostra duas situações: o trabalho manual sem o uso da tecnologia, que se torna mais difícil, às vezes mais lento, sendo muitas vezes um trabalho braçal. E a segunda situação mostra como a tecnologia traz melhoria nos processos, inovação, velocidade, sendo uma ferramenta facilitadora para o produtor. Sem dúvida, essa é uma questão para refletirmos e debatermos. Outro assunto que também é interessante para conversarmos é sobre a agricultura familiar. Você já ouviu falar? Porém, esses serão assuntos para próximas aulas. Mas nada te impede de você debater em sala com seus colegas. Interajam conosco através de vídeos e textos. E se você ainda não registrou a sua presença na aula, pode fazer agora. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Vamos revisar a aula? Vimos como a globalização está diretamente ligada ao uso de novas tecnologias. E todas as nossas atividades envolvem o uso de algum recurso tecnológico, por mais simples que seja. Entendemos que as tecnologias sempre existiram, porém sofreram transformações ao longo do tempo. Percebemos como a inteligência artificial tem inovado vários setores, entre eles o campo, trazendo muitos desafios. Pesquise o que mudou na vida das pessoas
e nas áreas rurais com o uso de novas tecnologias. Discuta esse conteúdo que é tão importante com seu professor ou professora e com seus colegas de sala. Pesquise mais sobre o assunto. Se ficou com alguma dúvida ou quiser fazer o seu comentário sobre a aula de hoje, mande pelo nosso WhatsApp 27 9966 101 43. Também quero receber por lá o resultado da pesquisa que você fará depois da aula. Vou esperar a sua contribuição, viu? Não deixem de interagir conosco em nossas redes sociais, pelo Instagram e também pelo Facebook. E se você perdeu alguma aula por aqui ou quer rever alguma que gostou ou ficou com dúvida, acesse o nosso site. Lá há o banco de aulas divididos pelos segmentos e disciplinas. Vale a pena conferir. A nossa aula está chegando ao fim. Eu adorei estar aqui com vocês, aprendendo juntos. Vou ficando por aqui, mas espero vocês em uma próxima aula de geografia, certo? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, pessoal!